Sonora Marcelo Cabo. Antes na sala de aula, quando tem os alunos, né? Aí quando entra a professora, todo mundo, não, você chegou. Mano Cabo, e esse jogo de hoje contra a equipe do Castanhal? Foi um jogo difícil? Eu disse que o Remo encontrou dois difíceis adversários nessa competição. Lá em Marabá, mas o Remo estava com o time considerado titular e hoje com o time alternativo conseguiu manter a invencibilidade. Já boa tarde a todos. 100% de aproveitamento na competição. A gente fecha a penúltima rodada consolidando a nossa primeira colocação na fase de grupo, que era a nossa primeira meta dentro da competição. Então eu tenho que parabenizar todos esses atletas que conseguiram, com uma rodada de antecedência, finalizar a fase de grupo na primeira colocação. Isso é muito importante dentro do nosso planejamento. E dizer que hoje, literalmente, a base decidiu, né? 3 gols da base, jogadores oriundos da base. A gente fica muito feliz de ter esse domingo aqui, entregar esse domingo festivo e alegre para o nosso torcedor, com essa vitória importante contra um time muito bem organizado, que nos trouxe muita dificuldade. A gente acaba estando muito feliz porque a gente dá uma resposta imediata diante da derrota de quarta-feira. E aí que eu falo para vocês, aqui não tem time A, time B, time alternativo, não tem o time do Remo dentro de um planejamento. Hoje a garotada entrou, jogaram alguns jogadores que ainda não tinham começado como titular e acabaram que 3 jogadores oriundos da base fizeram os 3 gols e saímos com essa importante vitória. E dedicar ao nosso torcedor, né, nessa manhã de domingo aí, os que tiveram aqui no estádio, que assistiram em casa, eu acho que eles devem estar muito alegres. A gente alegrou o domingo da Nação Azulina. Acabou. Não precisa você concordar comigo, porque é a minha opinião e você deve ter a sua. Remo vinha de 9 jogos com 100% de aproveitamento, 9 vitórias. Pede para o São Raimundo, que com todo o respeito que eles merecem, não tem essa grande tradição no cenário nacional como tem o Remo. E hoje, pós-jogo, uma partida difícil, onde o Remo sai vitorioso diante do Castanhal, eu queria destacar algo que eu observei. O poder de superação, o que passou, bola para frente, o Remo chega e se recupera e mantém os 100% de aproveitamento no Parazão vindo de derrota. A gente tem 11 jogos na temporada e 10 vitórias, né? Eu não sei nem qual é o percentual disso aí, talvez seja mais de 90% de aproveitamento. Eu acho que no futebol hoje do Brasil, eu acho que ninguém tem esse índice de aproveitamento como o Remo tem. É um jogo muito difícil, né? A bola ficou muito viva no jogo, o gramado propiciava isso, ficou um jogo muito corporal, muito competitivo. E o legal é que a garotada se adaptou ao jogo, a gente foi competitivo a todo momento. Nós tivemos aí um primeiro tempo com poucas oportunidades, o chute na trave ali do Henrique, a cabeçada do Ivo, e a gente conseguiu organizar um pouco mais no segundo tempo, entender um pouco mais o que o jogo pedia. E aí o segundo tempo a gente voltou bem, fizemos os gols. Felizmente o primeiro gol da equipe deles, o Ivo estava lesionado, tirou a bola, caiu, foi justamente onde o passe entrou, onde ele estava, né? E aí, na sequência, eu perco os 2 zagueiros. E aí tive que optar pelo Raí, já jogou de zagueiro no Bangu, fez uma bela partida, e colocar o Eli na lateral esquerda. Mas, assim, os meninos que entraram bem, o Renan entrou bem. Eu acho que também fiquei muito feliz com a estreia do Rogério, né? Ele conseguiu já jogar 25 minutos, deu assistência pro gol, então campo pesado, com a bola ficava muito viva, mas já estava no planejamento ele pelo menos jogar os 25, 30 minutos para que a gente possa já contar mais tempo com ele na próxima quarta-feira. Então, assim, ele está muito feliz, ele estava como um menino, e isso aí é muito legal para a gente poder potencializar esse grupo e a importância. Hoje nós colocamos, é o nosso terceiro, não um terceiro goleiro, é o terceiro goleiro que joga na temporada. Isso aí é fruto do trabalho do Juninho. Eu tenho que parabenizar nossos preparadores de goleiros, porque ter a coragem de colocar 3 goleiros diferentes dentro da mesma temporada em 11 jogos é sinal que eu estou lá no dia a dia, estou vendo o fruto do trabalho e o trabalho muito bem feito pelo Juninho, e todos os 3 goleiros responderam muito bem. Quem ganha com isso é o Remo, que está muito tranquilo nessa posição. Então, como o Zé jogou aquela última partida, fez uma partida brilhante, hoje o Vitor também, e o Vinícius dispensa comentário. Então, assim, a gente tá muito feliz. Agora é descansar, a partir de amanhã pensar no São Raimundo, né? Um jogo importante dentro de casa, a gente precisa se impor dentro de casa. A gente sabe o quanto a gente é forte dentro de casa, mas a gente precisa fazer acontecer dentro do campo.
Marcelo, o que foi a opção, o que foi ali, de repente, necessidade na hora de montar o time para hoje, né, com vários garotos, jogadores que não vinham começando as outras partidas? Cara, a gente levou quase 12 horas de Boa Vista a Belém. Isso numa quinta-feira. Viajamos a madrugada toda, os jogadores não descansaram, não dormiram. E aí quem não corre risco no futebol, não chega onde quer chegar. Então, assim, colocar esse time hoje para jogar não é um risco, é uma convicção. Já é o terceiro jogo que eu coloco e eles têm 100% de aproveitamento. Então, quando a gente monta um elenco, né, se eu não puder colocar os jogadores que eu tenho dentro do elenco para jogar um jogo do estadual, eu tenho que mandar todo mundo embora. Então, assim, a convicção é essa, eles estão dando resposta. E aí, o que acontece? A gente precisa recuperar esses jogadores. Se eu coloco eles para jogar hoje, cara, o terceiro jogo em uma semana, quarta-feira, eles não teriam... É o jogo de manhã, quente, muito calor, o campo com a bola fica muito vivo, o jogo fica muito corporal, muito competitivo. E aí a gente preservou alguns jogadores, né? A equipe que a gente entende que jogou o último jogo, né? Mais os que estão voltando, como o Muriqui, o Rogério, que jogou 25 minutos. E a gente agora vai preparar uma equipe forte, competitiva, saudável, né? Pessoal com o tanque cheio, para quarta-feira a gente buscar essa classificação. Cabo, o Clube do Remo fará, essa é a última pergunta que eu vou fazer aqui para o Mano Cabo. O Remo joga em busca de 2 gols de diferença. Você já planejou isso com seus jogadores ou não? Já está planejado, por mim, né? A gente precisa ter calma. Antes de fazer o primeiro gol, a gente não pode tomar o 2-0. Então, nós temos aí 100 minutos para poder reverter o placar, com calma, com equilíbrio. A estratégia já está planejada e a gente vai botar em execução a partir de amanhã, né? Mas é ter tranquilidade, equilíbrio. Eu tinha um dado muito legal, nos últimos 2 jogos antes desse, meu time tomou um cartão amarelo. Então é um time muito equilibrado, com uma força mental muito grande. A gente já teve situação de reverter placar, sair atrás, reverter placar. Hoje nós levamos 2 empates e aí a gente consegue um empate, consegue reverter, fazer um gol logo em seguida. Então, assim, o grupo está muito bem física, técnica, taticamente e principalmente mentalmente, né? É um grupo muito coeso, muito equilibrado e a gente precisa colocar isso em prática. Tá legal, tá aí, portanto, muito obrigado.